durante o governo Bolsonaro, nós tivemos um número muito baixo das invasões de terra e agora nós voltamos a ver esse número crescendo. Eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que, durante o governo Bolsonaro, todos os financiamentos e todo o dinheiro que era derramado a esses grupos, que nem CNPJ tem, ajudavam e facilitavam muito a vida dessa bandeira política, porque, no final das contas, não estão preocupados com terra, estão preocupados apenas em fazer arruaça e levantar bandeira política. E aí entra aquilo que muita gente não consegue enxergar. Foi no governo Fernando Henrique que a gente teve o maior número de ocupação. Ou seja, a social-democracia, aqueles arrumadinhos, limpinhos, que muitas vezes se travestiram de direita, eles favoreceram e eles semearam o caos no país, organizando e deixando preparado para, no governo mais radical de esquerda, tudo isso acontecer ainda mais, né, André? Gustavo, a nossa audiência, só para entender o seguinte, existem coisas que eu posso atribuir à ideologia, mas existem coisas que eu atribuo se a pessoa é ou não é alfabetizada. Então existem coisas que são definidas na lei, onde basta que a pessoa seja alfabetizada. Então, não me venha Guilherme Boulos falar qualquer coisa, porque para mim, se ele defender isso, é um problema de alfabetização e não de ideologia. O que ele fala? Ele fala que a Constituição estabelece que é garantido o direito de propriedade, mas a propriedade tem que cumprir com a sua função social. Então, toda propriedade que não cumpre com a sua função social, ela pode ser invadida. Isso ele tira da cabeça dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Constituição Federal, a Constituição Estadual, o Estatuto da Terra e o plano diretor de todos os municípios, eles estabelecem critérios para isso. Só para a nossa audiência qualificada ela entender, uma propriedade, quando ela não cumpre com a função social, sabe o que a lei diz? Que o poder público, para forçar o cara a dar uma destinação pública àquela área, ela pode aumentar o tributo daquela propriedade. Está entendendo? Então, se eu tenho uma propriedade, um latifundiário, que eu não faço nada nela, eu tenho dinheiro mesmo, eu vou deixá-la sem produzir nada, que quem manda nesse mundo é o dinheiro, e eu vou deixá-la assim. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis dizem o seguinte, olha, eu vou então aumentar a alíquota, o percentual do teu tributo. Se o cara paga em TR de tanto, de 2%, 3%, você vai pagar 10%, 15%, 20%. Para obrigar o cara a dar uma destinação. E o que é interessante, é o Poder Executivo que tem que dizer qual que é a terra improdutiva. E não, desculpe com todo respeito, um grupo de vagabundos que vão dizer o que é produtivo e o que não é. Então entenda, isso não é questão de ideologia. Eu não posso atribuir a um grupo de pessoas que não foram eleitas pelo povo, que não têm legitimidade nenhuma, eles escolherem qual que é a propriedade que é produtiva ou não. Note, ainda que ela fosse improdutiva, tá? Então, André, o que você acha de uma fazenda improdutiva, do momento sem terra? Eles continuam sendo bandidos. Porque quem vai dizer o que é terra improdutiva não são eles. Eles não foram eleitos pelo voto, eles não têm nenhum tipo de legitimidade, representatividade da sociedade. Então, olha o que eu estou dizendo. Sendo improdutiva, são bandidos. André, por que bandido? Porque eu também sou alfabetizado. Eu vou no Código Penal e leio o esbulho possessório. Quando eu invado a terra de alguém e tomo posse mediante violência ou grave ameaça, isso é crime, não é ideologia. Não, você é um cara de direita, não é ideologia, é ser alfabetizado. Eu sei ler o Código Penal, eu sei ler a Constituição e eu sei ler as leis. Então são bandidos. Bandido é aquele cara que ofende a lei penal. Tem que ser preso, processado, e se houver prisão cautelar tem que ser colocado. Se houver a presunção de inocência, solta. Agora, é só um recado que eu falo para os donos de fazenda. Também lendo Código Civil. Existe uma coisa que é chamada de esforço imediato. O que é isso? Se a pessoa entrar na minha casa, é na base da bala e da porrada. Mas o senhor é muito radical. Não, 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 não. Eu sou alfabetizado. O próprio Código Civil lhe permite que eu utilize de força própria repelir uma injusta agressão, que no direito penal seria legítima defesa, e no direito civil é chamado de esforço imediato. Entendeu? Então, o esforço imediato é para o direito civil, aquilo que é legítima defesa é para o direito penal. Então, se o cara quiser me dar um soco, eu devolvo com outro soco. Eu posso fazer isso. Então, se uma cambada de malucos, tá? Porque eles estão achando que tem legitimidade, bandidos, invadem a minha terra,
destrói. Inclusive, a última vez que eu vi na imprensa era terra produtiva. Cara, parece que dava mais de 30 mil empregos. E o cara achou que era terra improdutiva. Então já entenderam. Não há discussão com isso. E outra coisa, o ministro falou o seguinte: eu acho que o governo precisa sentar à mesa com eles e negociar e chegar a uma melhor solução. Meu amigo, não se discute com bandido. Existe uma pessoa que está dentro da legalidade e uma que está fora da legalidade. Não se entre em acordo com quem é ilegal. Isso quem faz é a Colômbia, com narcotraficantes. Isso é narco-estado. Quem faz acordo com o bandido gosta e defende o narco-estado. Aqui no Brasil não vai ser assim. Satia, continuando aqui, eu vou destacar o seguinte. O MST, ele diz o seguinte: tem como linha política nacional ocupar latifúndios que não cumprem a função social da terra, conforme prevê a Constituição. Ou seja, que sejam improdutivos, não respeitam a legislação trabalhista, nem a legislação ambiental. Então, olha só. Primeiro, o cara tem que ter a terra... Segundo eles, a terra tem que estar produzindo. Se não estiver produzindo, é motivo deles invadirem. Se não estiver respeitando a legislação trabalhista, é motivo para eles invadirem. Se não estiverem respeitando a legislação ambiental, é motivo para eles invadirem. Né? Eles dizem isso. Agora já começa a aparecer um segundo grupo, que é a Frente Nacional de Luta Campos Cidade, o FNL, também andou ocupando áreas. Mas, na verdade, a gente sabe que isso tudo é para trazer insegurança jurídica. Nós sabemos que eles invadem terras produtivas. Quem não se lembra do que eles já fizeram, destruindo da Braskem, né? uma área da Braskem, que tinha plantação, tinha uma série de estudos, tinha uma estufa gigantesca com uma série de estudos de melhoramento genético de plantas, etc. e tal. Essa turma está atrás de terra ou está atrás de arruaça? Vale lembrar que em 3 anos de governo, não foram em 4, não, em 3 anos de governo, o presidente Bolsonaro deu mais títulos de terra do que todos os governos de 2000 até a chegada do presidente Bolsonaro. Como a gente faz para levar essas informações verdadeiras para as pessoas, para entenderem a diferença do que nós tínhamos e do que nós temos agora? É a CFMTST agora, né? É a Constituição Federal do Movimento Sem Terra no Brasil, né? Porque, olha só, as reivindicações que eles estão fazendo, né? Até eles estão determinando o que é, o que não é terra produtiva, meu Deus do céu. Peraí, que audácia é essa? Que presunção é essa? O MTST, essa galera aí, a última coisa que eles querem é terra. A última coisa que eles querem são espaços para produzir e para morar. O último governo bateu recordes e mais recordes de título de propriedade, como bem o Gustavo disse. E esses títulos de propriedade valorizaram a figura feminina da mulher em detrimento do homem, que muitas vezes quer ter 1, 2, 3 famílias, e aí ele acaba perdendo um bem em detrimento dessa vida louca que acaba vivendo. Então, numa estratégia de governo e valorização da mulher, os títulos de propriedade foram dados para essas mulheres. Porque se o homem quiser dar uma de espertão, de garanhão, ele vai viver a vida dele e a mulher com os filhos ficam ali com o terreno, com a casa, com a área para eles cultivarem e viverem a vida feliz para sempre. Entendeu? Isso foi a valorização do antigo governo, do governo Jair Messias Bolsonaro, para as mulheres e para essas pessoas que, de fato, não tinham terra. Porque se você tem uma situação de um movimento sem terra, qual é a maior reivindicação? Entregar terra para essas pessoas. Agora, procura ver qual foi o título de propriedade que o MTST entregou para alguém. Não tem. E você percebe que eles saem do status de movimento e hoje parece que já tem poder de partido. Eles elevaram o nível, parece que já é um partido que já tem o seu estatuto, que já tem suas reivindicações. Que história é essa? Eles querem promover o caos, porque esse desgoverno vigente é um desgoverno que tem diálogo cabuloso com o bandido. Tem diálogo cabuloso com o bandido e senta o sarrafo em patriota e no cidadão. Senta o sarrafo no patriota e no cidadão. Um cidadão comum que paga os seus impostos, que cumpre com os seus deveres, que cumpre com suas obrigações, não tem espaço nesse governo. Para você ter espaço nesse desgoverno que está instalado em Brasília hoje, você tem que ser bandido, você tem que ser arruaceiro, invasor de propriedade,
para você ter espaço para negociar, porque o que a gente está vendo é isso. Então vamos lá, qual é a estratégia? Básica, ninguém sabe dessa estratégia. Arrebenta com tudo, quebra com tudo, taca fogo em tudo, porque aí vocês vão chamar a atenção da imprensa e aí a gente vai sentar para ver qual é a reivindicação de vocês. Ah, peraí, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é a mesma coisa. O bandido está pedindo visita íntima uma vez por semana, está pedindo televisão dentro da cela, daqui a pouco está pedindo Smart TV, está pedindo ar-condicionado dentro da cela, está pedindo melhor alimentação. Meu filho, compra um pacote de viagem. Você vai ter boa alimentação, você vai ter uma boa instalação, internet, vai ter... Meu Deus do céu. Então, assim, o que essas pessoas querem é reivindicar. Como não tem moral para reivindicar de maneira legal, porque é inconstitucional, aí eles querem fazer a arruaça, promover o verdadeiro terrorismo. Cadê que tem gente chamando o movimento Sem Terra de terrorismo? Cadê se tem gente chamando essas pessoas que invadem as casas dos outros de terrorista? Já sei. Terrorista no Brasil é botar a bandeira do Brasil e ir para uma manifestação. Aí é terrorismo. Aí é discurso de ódio. Então, o que a gente vê é uma completa inversão de valores e esse desgoverno valorizam mais esses ladrões, bandidos, invasores de propriedade do que o próprio cidadão. Então, o que a gente está vendo aí é uma escalada. Olha só, os números são tão alarmantes, a nossa audiência, o Gustavo, o professor André Queiroz, os números são tão alarmantes que nesse período de menos de 100 dias de desgoverno, eles já invadiram mais propriedade do que todo o ano de 2022. Todo ano eles já invadiram mais propriedade nesse período de menos de 100 dias, um pouco mais de 60 dias, do que todo o ano passado. Então você vê a prioridade desse desgoverno. É gerar o caos, gerar ruaça, para poder ter legitimidade para sentar para negociar com um bandido na mesa. É isso. E o é importante, eu tenho falado sempre isso daqui nas minhas participações, nós não estamos disputando pura e simplesmente, e aliás, a gente nem deve buscar esse caminho, quem é a figura melhor, se é o presidente Bolsonaro ou se é o Lula. Porque quem não gosta do presidente Bolsonaro, ele pode estar pintado de ouro que a pessoa não vai gostar, né? Então, o caminho para nós criarmos pontes e mostrarmos a verdade para as pessoas é desmascarar com fatos, com informações verdadeiras.